Pronto. Bom dia a todos. Quem estiver em casa, pronto, ou no trabalho a ver esta sessão de esclarecimentos, é a sessão de esclarecimentos, revisões para a disciplina Unidade Curricular do Processo Executivo. Pronto, vamos tirar aqui as dúvidas, rever um bocadinho a matéria que a professora Leonora teve a ver durante o semestre com todos os colegas da turma da distância, também os colegas do presencial para poderem assistir a esta sessão de revisões. Sempre é também bom e oportuno que estejam aqui colegas do presencial. Pronto, começamos agora aqui com os três colegas que estão aqui para... E depois, entretanto, vão chegando mais colegas lá em baixo, já viram para aqui. Portanto, dúvidas que queiram tirar? Alberto, alguma coisa? Eu, pelo que sei, tiveram a ver mais a parte do requerimento executivo, do título executivo, foi o que a doutora Leonora me disse, pronto, os pressupostos da ação executiva, certo? Tem que ir sempre na sequência de um processo tribunal ou não? Diga-me lá, Alberto, não percebi. Agora não percebi. Existir um título executivo, tem que vir sempre na sequência de uma sentença? Não precisa vir obrigatoriamente de uma sentença, portanto, temos títulos, os títulos executivos podem ser classificados em duas formas, ou em dois tipos, ou em três. Há a doutrina que considera em três, eu até considero também que são em três. Temos os títulos executivos judiciais, que são os títulos executivos como as sentenças condenatórias ou as sentenças constitutivas que implicitamente têm uma obrigação, por exemplo, a sentença que obrigue determinado proprietário a ceder a passagem para um prédio que está encravado, no caso da servidão de passagem. Portanto, temos aí uma sentença que constitui o direito, mas que não condena. Portanto, constitui o direito, mas implicitamente o que é que faz? Obriga o proprietário do prédio, neste caso, deve servir a passagem, que o proprietário do prédio encravado possa utilizar essa servidão. E as sentenças condenatórias, que são que o Código no 701 diz. Depois temos os títulos extrajudiciais, ou seja, títulos que o legislador consagrou como documentos com força executória e que são exarados, são formados fora do tribunal. Por exemplo, o documento particular autenticado, do artigo 703, número 1, a linha B, são documentos em que seja reconhecida uma dívida ou constituam obrigações, têm força executiva, desde que estejam autenticados ou sejam autênticos. O caso do testamento é um documento autêntico. Se por acaso o decujus, o autor da herança, no testamento constituir uma obrigação ou confessar uma obrigação, esse testamento pode servir de título executivo. No entanto, quem é que formou esse título executivo? Foi, neste caso, o notário, quando o autor da herança foi fazer o testamento. Outro exemplo, os títulos de crédito, letra, livrança e cheque. Títulos que o Tribunal não intervém na sua formação, mas que, pelo legislador consagrar ou considerar que têm força executória para constituírem títulos executivos, podem ser dados base à ação executiva. Por último, temos as situações dos títulos extrajudiciais por força de disposição especial. O caso do contrato de arrendamento, que, quando acompanhada da notificação dos montantes em dívida, servem de título executivo, artigo 14 da Lei 6/2006, portanto, o novo regime de arrendamento urbano. O caso do contrato de crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos também é título executivo. Nestas situações, o Tribunal nunca teve intervenção na formação do título e, portanto, ao não ter intervenção na formação do título, são considerados títulos executivos extrajudiciais. São títulos executivos que servem de base a uma ação executiva, mas que não têm intervenção do Tribunal e, portanto, não são considerados judiciais. Diga, Alberto. Portanto, mas o processo não passa, mesmo estes, em parte alguma pelo Tribunal? Não. O processo executivo não depende do processo declarativo. São processos autónomos e o processo executivo não depende do processo declarativo. Da mesma forma que o processo declarativo não depende do processo executivo. A regra do processo penal é que, para haver uma execução de pena, tem que haver um processo em que seja condenado o arguido. Portanto,
Tem que haver um processo prévio para executar a pena. No processo civil, neste caso no processo executivo, o processo executivo não depende sempre da existência de um processo declarativo. Pode haver processo declarativo e processo executivo, pode haver. Agora, nada obriga que o processo executivo dependa, ou seja, condição para haver processo executivo, tem que existir previamente um processo declarativo. Pode não ser assim. Mas, por exemplo, nestes casos extrajudiciais, pode haver conflito ou até interpretações, e aí já tem que ser o tribunal a pronunciar-se. Não precisa. Até, o que é que pode passar, às vezes? Pronto, se houver conflito, o que é que o executado pode fazer? Pode socorrer-se do meio da oposição à execução. Dizer que não considera aquele título válido, ou a obrigação que está lá não é verdadeira, ou que já houve pagamento, e, portanto, socorre-se do meio da oposição à execução e vem fundamentar o que ele considera conveniente. Pode passar situação diferente, é que o exequente, por exemplo, imaginemos, temos o quê? Temos um documento particular autenticado. O exequente considera que não tem segurança necessária. O que é que pode passar? Nada impede o exequente de tentar uma ação declarativa, condenatória. Nada impede isto. Portanto, o legislador permite, nestas situações, sempre que o exequente, mesmo dotado de um título executivo, requeira ao tribunal que venha condenar o devedor nessa mesma obrigação. O que é que passa? Nesta situação, o legislador prevê também que o exequente, neste caso autor, como já estava munido de um título executivo, a regra de custas é diferente. Portanto, ele já estava munido de um título executivo, não precisava de socorrer-se da ação declarativa, portanto, fez-lo para ter um título executivo mais seguro, como é a sentença condenatória, portanto, é lícito. No entanto, as custas são a cargo do credor. É a única diferença. Mas nada impede um credor que tenha um título executivo de requerer uma ação condenatória. Nada. Isto nada, Alberto. É perfeitamente lícito, válido e não há nenhuma exceção, nem nenhum impedimento para o credor intentar uma ação declarativa, mesmo estando munido de um título executivo. Nada impede isto. Pronto, títulos executivos mais, está tudo no artigo 703, os títulos executivos. Tínhamos a situação do título parajudicial, que eu não sei se a doutora Leonora classifica o requerimento de injunção como título parajudicial. A doutrina considera parajudicial porque é um título executivo que tem particularidades dos títulos judiciais e tem a formação do título extrajudicial, porque quem intervém na formação do título do requerimento de injunção, como título executivo, é o Balcão Nacional de Injunções. Portanto, uma entidade que não tem natureza jurisdicional e, portanto, não pode ser classificado como um título judicial. No entanto, os efeitos, se forem ver o artigo 729 e o artigo 856, salvo erro, do CPC, diz-nos que a oposição à execução, quando a execução seja baseada em título em requerimento de injunção, são os mesmos da sentença condenatória. Portanto, vê-se que o legislador quis equiparar a requerimento de injunção à sentença condenatória. 857. Portanto, o legislador quis equiparar o requerimento de injunção à sentença condenatória quanto aos efeitos e, portanto, também aqui já limita os efeitos de oposição à execução. Portanto, daí também serem considerados por alguma parte da doutrina títulos parajudiciais, porque têm particularidades de um título extrajudicial e particularidades de um título judicial. Portanto, é aqui considerado um título executivo híbrido ou misto. Pronto, os pressupostos, acho que também viram, certo? Competência do tribunal, a legitimidade. Portanto, vejam bem essa questão da legitimidade, artigos 53 e 54, quem é que pode requerer a ação executiva e contra quem pode ser requerida. Os desvios, neste caso, da legitimidade previstas no artigo 54, por exemplo, o exequente morre, quem é que pode requerer depois a ação executiva? Portanto, serão, neste caso, as pessoas que figurem como herdeiros do exequente. O mesmo passa com o executado, que, quando habilitados para tal, podem ser, neste caso, executados num processo. Ver a situação que, nestes casos, o exequente, ou quando haja sucessão,
da legitimidade, a ação tem que ser movida por todos os herdeiros e contra todos os herdeiros. Portanto, se o exequente morrer e deixar 4 herdeiros, é a obrigação de todos os herdeiros intervirem como exequentes nessa ação executiva. Portanto, não basta o cabeça de casal para, neste caso, requerer a cobrança do crédito. Tem que ser movido por todos os herdeiros. Mesmo passa do polo subjetivo, tem que ser movido contra todos os herdeiros. Não basta contra um só dos herdeiros, tem que ser contra todos os herdeiros. Não há nenhuma exceção, pode-se perder. Os herdeiros desaparecidos, ninguém sabe perder, uma situação dessas, pode agradar muitos anos, não há contato. Pronto, mas temos a habilitação aí, o que é que passa? O que vai responder até o património da sucessão. Se, neste caso, a regra é que a sucessão estará aberta e não partilhada. Portanto, estará indivisa. O que é que a execução vai seguir contra que bens? Os bens da herança. Portanto, a habilitação de herdeiros consta lá o herdeiro, mesmo que para herdeiro incerto, que já estão partilhados. O executado não era falecido, mas sim o executado. O exequente. Não, neste caso, aí o que é que se poderia fazer? Aí, talvez, mas teria que se está em parte incerta, teria que se dizer isso no requerimento executivo. Dizer que está em parte incerta. Teria que se dizer isso e a ver se indicaria, a ver se aí permitiria de alguma forma, mas teria que se encontrar uma forma alternativa. Aí teria que ser alternativa. Porque o que diz o Código Civil é que tem que ser movido por todos os herdeiros. À exceção das situações em que o crédito seja urgente, o caso da insolvência, o caso de haver perigo na liquidação do património, em que é permitido ao cabeça de casal, sozinho, intervir nessas situações. Poderíamos ir por aí, dizer que, em virtude de algum dos herdeiros estar desaparecido, não permite a satisfação atempada do crédito e, portanto, legitimaria o cabeça de casal em tentar esse tipo de cobrança por si só. Poderíamos ir por aí, mas teria que ser alegado no requerimento executivo. O requerimento executivo tem ali um campo próprio para fundamentações e teríamos que dizer que o cabeça de casal sozinho vem requerer a cobrança do crédito em virtude de um dos herdeiros se encontrar em parte incerta e desconhecida e, portanto, essa situação causaria uma demora na recuperação do crédito e não permitiria, portanto, a sua boa cobrança. E, portanto, aí poderíamos conseguir ressalvar essa situação. É assim, o modo mais fácil, mais direto que estou a ver para essa situação. Isto estou a dizer, está no artigo 2078 do Código Civil, se não tem erro. Deixem-me só confirmar-vos. Exatamente, 2078. Vejam lá, sendo vários os herdeiros, quando deles têm legitimidade para pedir separadamente a totalidade dos bens, em poder demandado, sem que as possam... Não, isto não é. Deixa-me só ver. 92, 91... 2089. O cabeça de casal pode cobrar as dívidas ativas da herança quando a cobrança possa perigar com a demora ou o pagamento seja feito espontaneamente. Portanto, pode sempre, nesta primeira parte, quando a cobrança possa perigar. Nestas situações, poderíamos ir por aqui. Exatamente. É um crédito que faz parte do acervo patrimonial, portanto, depois entraria para o património hereditário e seria partilhado, entraria para efeitos de cálculo da herança, e tem que entrar para efeitos de cálculo da herança, e depois seria um valor a considerar para a partilha. Salvo erro também, pronto, viram esta parte da legitimidade do Tribunal, vejam bem a parte do Tribunal. Qual é que é a competência do Tribunal, em razão da hierarquia, em razão do valor, em razão do território, portanto, aquelas situações em que tem instância central, instância local, instâncias de secção especializada, que neste caso, vendo na comarca secção de competência especializada, a regra é que o processo vai para esse Tribunal, portanto, para a secção de competência especializada, exceção que não é exceção, portanto, uma coisa difícil de dizer é o caso
execução de sentença condenatória. Portanto, imaginemos o caso aqui de Évora, que é o mais próximo, que tem competência especializada. Uma sentença proferida no Tribunal de Évora. Qual é que é o tribunal competente? Temos uma secção de execução em Montemor. Temos uma secção de execução em Montemor. Qual é que será o tribunal onde se terá que intentar aquela ação executiva? Tem secção, mas a sentença foi proferida no Tribunal de Évora e a secção de execução está em Montemor o Novo. Onde é que tem que se intentar a ação executiva? Onde é que será? Temos a de Évora e a secção especializada. Esta é a secção, pronto, competência genérica. E esta é a secção especializada, que é Montemor o Novo. E não temos nenhuma exceção, Silvano? Não temos nenhuma exceção para estas situações? É que estamos a executar uma sentença condenatória. E a regra do Código de Processo Civil é o quê? Que se presume que, havendo processo executivo em que o título executivo é uma sentença condenatória, que há continuação do processo. Sendo o título executivo uma sentença condenatória, a regra que se ficciona é que o processo executivo é uma continuação do processo declarativo. E vai para onde, neste caso? Vai para Évora, mesmo havendo secção especializada. O que é que vai passar depois? O Tribunal de Évora vai fazer o quê? Vai remeter o processo para a secção especializada. Mas onde é que se tem que requerer a ação executiva? No tribunal onde foi proferida a decisão. Porque está-se a executar a sentença condenatória. O que vai passar é que o Tribunal de Évora depois vai remeter o processo para o Tribunal de Montemor o Novo, que é o Tribunal de Secção Especializada. É o que vai passar. Mas não se pode já fazer diretamente para a secção? Não. Porque o CPC diz obrigatoriamente que tem que se executar a sentença no Tribunal onde foi proferida a decisão. E só depois, esse Tribunal é que vai remeter o processo, o expediente, para a secção de especialidade. E como na sentença, não é? Só na sentença condenatória. Se estamos a falar de um título extrajudicial, por exemplo, um documento particular autenticado, para onde é que vai logo? Vai diretamente para Montemor o Novo, porque não há uma continuação do processo, esta ficção de continuação do processo, e, portanto, ao não haver, não há processo declarativo prévio, portanto, não há obrigatoriedade de fazer o translado de um tribunal para outro. Portanto, o processo começa logo na secção especializada. Se indevidamente for dada entrada em Évora, o tribunal remete para Montemor? Indevidamente, Alberto? Se for Estamos a continuar com o título... Sim, um documento particular autenticado. Sim. É uma exceção dilatória, conhecimento oficioso, e o Tribunal de Évora vai se considerar incompetente e vai remeter para o Tribunal de Montemor o Novo. O que vai passar é que vai condenar em custas o exequente, normalmente uma unidade de conta, porque o Tribunal de Évora vai se declarar incompetente. Isso é um incidente, pronto, tem a natureza de incidente, e pronto. Neste caso, vai dizer que é incompetente em razão da matéria, neste caso, nem território da matéria, porque não é o tribunal materialmente competente para decidir aquela situação, e vai dizer que o tribunal competente é o de Évora, ou o de Montemor o Novo. E, portanto, vai remeter o processo para lá, não vai determinar a extinção da ação, vai remeter diretamente para lá. O que vai passar é que vai haver uma condenação em custos. Normalmente uma unidade de conta, que são 102 €. É o que vai passar. Então a sentença condenatória manda-se logo para o tribunal onde foi decidido. O da juízo de secção especializada, neste caso de Montemor, pode fazer procedimentos requerimentos, não é? Quando é que se intenta... O Tribunal de Competência Especializada é sempre o Tribunal competente. É sempre. O que é que passa? Nestas situações vai haver um traslado do processo. Portanto, o Tribunal de Évora vai transferir o processo para a secção especializada. Sim, mas o de Évora é só para a sentença. Sim. Não, o de Montemor é para todos os outros. Para todos os outros. Competência executiva. Exatamente. Qualquer processo que territorialmente seja
tenha que ser requerido num tribunal da comarca de Évora, vai parar à secção de Montemor o Novo. Queria qualquer coisa. Pronto, sim. Imagina um processo em... Vamos lá ver, por exemplo, deixa-me lembrar assim um sítio assim de Évora, esteja ali perto. Redondo, não sei se o Redondo tem tribunal. Não, acho que não. Redondo, pronto. Reguengos tem. Pronto, vamos para o Reguengos, Reguengos Monsaraz. Um processo que devesse entrar no Tribunal de Reguengos Monsaraz. Onde é que tem que entrar nesta situação? De qual acho que é sentença e para impugnar a sentença? Não é sentença. Uma injunção, por exemplo. Uma injunção. Vai calhar onde? Propriamente bom. Na Pode ser metido na mesma. Secção especializada. Os lares remetem para o... Se for sentença condenatória, que vai para, neste caso, para o tribunal onde foi decidido, pode ser Évora, como pode ser Reguengos Monsaraz, como pode ser o tribunal da comarca de Évora. Então, se quiser fazer um requerimento, ou se o título executivo, ou parte executiva, se meter se requerer no juízo de competência de Reguengos de Monsaraz, ele na mesma, ao tribunal... Sim, vai-se declarar. Se for sentença condenatória, vai fazer a remissão direta. Pronto, é a obrigação dele e vai mandar para Montemor. Pronto. Se for a sentença condenatória, vai fazer isto, vai mudar também. Não paga-se custas, não paga nada, porque é a obrigação do tribunal. O tribunal onde se tem que requerer a execução é no tribunal onde foi decidida e esse tribunal remete para a secção especializada, portanto, para Montemor. Se for um título extrajudicial ou parajudicial com uma injunção, se for requerida no Tribunal de Reguengos de Monsaraz, vai também remeter para o Tribunal especializado, mas aí estamos a falar de uma exceção dilatória. E, portanto, vai condenar em custas e o Tribunal de Reguengos de Monsaraz vai-se declarar materialmente incompetente. Requerimento, Évora, títulos extrajudiciais, secção especializada. Estamos a falar de Évora e estamos a falar, por exemplo, do Algarve também. O Algarve, por acaso, tem duas secções especializadas. Tem Salver Silves e tem... Está-me a faltar outra. Silves... sim. Comarca de Faro tem duas. É Silves e qual é que é a outra? Está-me a faltar a outra. Não, Alentejo, pronto, Alentejo depende, Alberto. Estamos a falar aqui, sim? Bom dia, entra. Na Alentejo temos de ver na comarca, Alberto. Temos a comarca de Évora, portanto, a alteração do mapa judiciário fez que as comarcas passassem a ser comarcas distritais. E, portanto, agora temos a comarca de Beja, a comarca de Évora, a comarca de Porto Alegre. No Alentejo, Porto Alegre, salvo erro, não tem secção de execução. Salvo erro, agora estou a falar de memória, salvo erro não tem. Évora tem Montemor o Novo, portanto tem secção de execução. Beja não tem secção de execução. Portanto, uma execução que vá para Beja tem que se ver onde é que é, em virtude do território, da hierarquia e também do domicílio das partes, onde é que tem que ser requerido esse processo, porque não há secção especializada em Beja, portanto não há esta regra. Beja funciona apenas como uma instância central, portanto não tem secção. Estava entrada no Tribunal de Beja e não teríamos que... Não, aí não, Alba. Se entrar no Tribunal de Beja e for abaixo de 50.000 euros, portanto instância local, o Tribunal de Beja vai se declarar materialmente incompetente. Material e em razão do valor, neste caso, incompetente. E vai transferir o processo para, normalmente, o Tribunal do Domicílio do Executado. Normalmente. Vai para essas situações. Normalmente vai para aí. Por exemplo, um processo que tenha que entrar em Moura e entra em Beja. O que é que o Tribunal de Beja vai fazer? Vai se declarar incompetente. E vai remeter o processo para o Tribunal de Moura. E se for ao contrário, exatamente igual. Se o processo deve correr em Beja e for intentado no Tribunal de Moura ou de Serpa, o Tribunal de Moura ou de Serpa vai se declarar incompetente e vai transferir o processo para Beja. O Tribunal de Beja só é competente quando funciona como instância central, portanto, acima de 50.000 euros.
ações executivas acima de 50 mil euros. É que aí sim, não em razão da matéria, mas em razão do valor, é competente, porque é uma instância central, e aí a instância central normalmente está sempre na capital do distrito. Certo? Vejam bem a questão do domicílio do executado ser a regra. O tribunal normalmente é o domicílio do executado, está no artigo 89 do CPC, normalmente é o domicílio do executado, tem aquela exceção de, caso de a execução ser para a entrega de coisa certa, mas vocês não viram isso, aqui os colegas do presencial também não viram isso. Nestas situações, o tribunal é onde se situa o imóvel, ou então quando o exequente e executado sejam pessoa coletiva, ou residam nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nessas situações, o exequente pode escolher o tribunal onde devesse ser cumprida a prestação. Nessas situações, não funciona a regra do domicílio do executado. Mas a regra geral, é que o tribunal competente é do domicílio do executado. Por exemplo, o exequente é de Évora e o executado é de Beja. Qual é que é o tribunal competente? Beja, porque é do domicílio do executado. Mas agora imaginemos, o exequente é uma pessoa coletiva, o executado também é uma pessoa coletiva. Qual é que é o tribunal competente? Ambos são pessoas coletivas, exequente e executado. Já não funciona a regra do domicílio, já funciona a regra da prestação. Se forem ver, artigo 89, no número 1, vejam lá, podendo o exequente optar pelo tribunal do lugar em que a obrigação deve ser cumprida, quando o executado seja pessoa coletiva ou quando situando-se o domicílio do exequente na área metropolitana de Lisboa ou do Porto. E o executado tenha domicílio na mesma área metropolitana. Portanto, são desvios à regra do domicílio do executado. Mas a grande regra, e o que é na prática normal, é que é o domicílio do executado. É esta a regra. O domicílio do executado é o que funciona como tribunal competente. Isto porquê? Porque quer-se aproximar a justiça das pessoas mais, neste caso, consideremos mais desfavorecidas, ou as pessoas contra quem é movido o processo. E, portanto, para colocar o tribunal competente no domicílio do exequente seria estar a afastar a justiça do executado, da pessoa contra quem corre o processo. E, portanto, é que há esta situação de a regra ser o domicílio do executado. Se for pessoa coletiva, é o lugar, pode o exequente optar pelo lugar onde a prestação possa ser feita. O exequente pode escolher onde a prestação deve ser cumprida. Nessas situações pode o exequente escolher. Certo? Diga-me só o seu nome. Nome. Helena. Helena, se quiser tirar alguma dúvida, vá dizendo. Mais alguma coisa? Pronto, já tivemos a ver os requerimentos executivos, os títulos executivos, estávamos a ver esta parte dos pressupostos, mais, como esteja a lembrar, legitimidade, pressuposto do tribunal, o patrocínio, portanto, a regra do 58, vejam bem, a regra que o solicitador pode intervir naquelas situações até 30 mil euros, sempre que não haja um incidente de natureza declarativa, havendo um incidente de natureza declarativa, como seja uma oposição à execução, uma oposição à penhora, estava a faltar agora o nome, uma reclamação de créditos, um incidente de outra natureza que deva seguir. Pode explicar, o solicitador até 30 mil euros. Quando não haja um incidente de natureza declarativa, Silvano. Portanto, quando não haja uma oposição, não haja uma reclamação de créditos, não haja, por exemplo, um incidente de habilitação de herdeiros, portanto, não haja nenhum incidente que, por força da lei, tem que correr a forma do processo declarativo. Nestas situações, em que haja um incidente desta natureza, volta a regra do patrocínio para a regra geral, do artigo 40, portanto, dos 5 mil. O solicitador até 5 mil pode intervir, a partir dos 5 mil só pode intervir com a junção de uma procuração conjunta do advogado. E nestas situações, o solicitador o que passa é que vai ser notificado na sua pessoa, certo? Isto está tudo no artigo 58, portanto, está tudo no 58. Depois, isto de certeza que todos viram, a parte dos requisitos da ação executiva, requisitos gerais e requisitos específicos da ação executiva.
Quando falamos dos gerais, falamos, portanto, destes pressupostos que estávamos a falar, que são gerais a todo o processo civil, tanto ao processo civil declarativo como ao processo civil executivo, a regra do tribunal, a regra do patrocínio, a regra da legitimidade das partes, portanto, estes pressupostos todos valem tanto para o processo civil como declarativo como para o processo civil executivo, daí serem chamados pressupostos gerais da ação, Depois temos os pressupostos específicos, que já são unicamente específicos da ação executiva. Lembram-se qual é que são? Temos os pressupostos dentro dos específicos, tínhamos os pressupostos materiais e o formal. Neste caso só tínhamos um. Portanto, pressupostos. Esta caneta não escreve. Pressupostos da ação executiva. Tínhamos os gerais, que são onde entram, neste caso, o patrocínio do tribunal, o patrocínio das partes, a competência do tribunal, a legitimidade e todos estes pressupostos de caráter geral. E depois tínhamos os específicos, que são já específicos da ação executiva. Específicos. Dentro destes, tínhamos os formais e tínhamos os materiais. Qual é que é o pressuposto formal? O que é que tem que haver formal para a ação executiva começar? É chamado o bilhete da ação executiva. Qual é que é o bilhete? Sim? Bom dia. Qual é que é o bilhete? Eu com os colegas do presencial brincava muito com isto porque dizia: o título executivo é o bilhete para entrar num campo de futebol ou para entrar num concerto. É o título executivo. O que é que tem que se dar para entrar na ação executiva? O título. Lembrem sempre disto. O pressuposto formal é o pressuposto que é necessário, o documento que é necessário para fazer o quê? Entrar na ação executiva. E o bilhete da ação executiva não é mais que o título executivo. O que é que diz o artigo 10º? Toda a ação executiva tem por base o quê? O título executivo. Portanto, lembrem sempre disto. O pressuposto formal da ação executiva é o documento que tem que se dar à entrada para entrar na ação executiva. Por exemplo, eu quero ir à ação executiva, ou quero ir a um jogo de futebol, o que é que tenho que entregar? Um bilhete. Quero ir à ação executiva, o que é que tenho que entregar? Um título executivo que seja elencado como título executivo. Agora, os materiais, já estamos a falar de pressupostos da obrigação exequenda. Portanto, já não estamos a falar do título, mas estamos a falar do que está lá dentro do título. E o que é que são? São principalmente 3. Não, são as partes, Silvano, são as partes. Que é que a obrigação tem que ser o quê? O que é que tem que ser? Tem que ser líquida, tem que ser certa e tem que ser o quê? Exigível. São os 3 pressupostos materiais da ação executiva: exigibilidade, liquidez e certeza. Quando falamos da liquidez, falamos no quanto da ação, portanto, saber o quanto vamos executar. O título diz que o devedor deve 1000, portanto, a obrigação é líquida no sentido que tem que se pagar 1000. Agora, tem que pagar o quê? Temos que ter a certeza do que é que vamos executar. Qual é o fim do título? É o pagamento de uma quantia. Portanto, o que é a certeza? É o quid, a coisa, portanto, o dinheiro que vamos buscar. E a exigibilidade, saber se aquela obrigação é exigível. E a exigibilidade normalmente afere-se pela questão do incumprimento da obrigação. Se a dívida está incumprida, se o devedor se encontra em mora, portanto, a mora depois pressupõe um incumprimento definitivo, portanto, saberem isto, pronto. E são os 3 pressupostos materiais da ação executiva. Nem sempre se demonstram que os 3 estão cumpridos, por isso é que há, às vezes, o incidente de liquidação da obrigação, no caso das sentenças, e, às vezes, até, quando o título é extrajudicial, a possibilidade de o exequente vir liquidar no próprio requerimento a obrigação. Mais que se estejam a lembrar. Atas do condomínio, chegaram a ver? Como títulos executivos?
Pronto, as atas de condomínio também são títulos executivos, para vocês saberem. Tem algumas especificidades assim, que têm que ser previstas, mas pronto. Mais, se esteja a lembrar, portanto, já vimos a liquidez, a certeza. Diga, Silvano. Do ordenamento, pode ser. Não, para eles ainda não tanto. Depois já vamos um bocadinho mais essa parte. Sim, já. Sim, é verdade, sim. Obrigado, Seta, sim. Estava-me a esquecer dessa. Sim. Pronto, sim. Sim, já tivemos a ver isso. É isto. Sim? Jorge, entra. Sentença condenatória. É sempre título executivo ou não? Lembram-se? Sentença condenatória. É sempre título executivo ou não é? Eu tenho uma sentença condenatória. Posso dá-la da execução? Será? Que é requisito ou não? O que é que acha? Tenho uma sentença condenatória que foi proferida ontem pelo Tribunal de Beja. Posso executá-la ou não? A regra é essa. Mas, salvo se tiver efeito meramente devolutivo. Se a sentença tiver efeito meramente devolutivo, eu posso dar à execução aquela sentença, mesmo que não transitada em julgado. Vejam, se quiserem, para isto, 705, salvo erro. Exatamente. 4, desculpem, 4. Vejam, número 1, a sentença só constitui título executivo depois do trânsito em julgado, salvo se o recurso contra ela interposto tiver efeito meramente devolutivo. Portanto, 704, número 1. Portanto, se eu tenho uma sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Beja ontem e eu quiser dar da execução hoje, eu posso dar da execução hoje, se não tiver efeito suspensivo. Se ela tiver efeito meramente devolutivo, eu já tenho um bilhete para a ação executiva, um chamado bilhete provisório, é o que a jurisprudência chama de título executivo provisório, porque fica dependente depois do recurso, da decisão do recurso, mas eu já posso iniciar a ação executiva. Agora, o que é que passa? É título executivo, eu posso dar como título essa sentença condenatória, mas não posso ser pago, até que a sentença não transite em julgado. O exequente não pode ser pago sem prestar caução. Porquê? Porque imaginemos que ele é pago. É feita a penhora de uma conta bancária, recupera-se a quantia toda e entrega-se ao exequente. E depois o recurso diz, não, o exequente não tem razão. Afinal, o executado é que tinha razão. Mas o exequente já tem o dinheiro. O que é que passava? O executado tinha que estar a meter uma ação executiva contra o exequente agora? Era um bocado... Não era normal. Portanto, o que é que passa? Nestas situações, o exequente não pode ser pago, portanto, pela quantia recuperada, salvo se prestar caução. Portanto, fica caucionado aquele valor. Se correr tudo bem para o exequente, é levantada a caução, ele leva o pagamento, leva a caução e pronto. Se correr mal, a caução fica para quem? Para o executado. A execução é como se não tivesse tido lugar. E assim evita-se estar a andar outra ação executiva para o executado reaver um dinheiro que indevidamente foi cobrado e executado numa ação executiva, certo? Portanto, é chamada a execução provisória, que a jurisprudência chama de execução provisória. É título executivo, se tiver efeito meramente devolutivo, no entanto, fica dependente da decisão do recurso. Até se forem ver depois o número 2 do 704, vejam lá, a execução iniciada na pendência do recurso extingue-se ou modifica-se em conformidade com a decisão definitiva comprovada por certidão, certo? Portanto, fica aquela execução, pode-se modificar ou pode-se mesmo extinguir se a decisão do recurso, da segunda instância do Supremo, vier modificar ou mesmo extinguir a decisão proferida na primeira instância. Se vier confirmar, pronto, não há problema nenhum. Portanto, a obrigação mantém-se intacta. Se vier a modificar-se ou mesmo extinguir-se, a execução vem também sofrer as alterações que a decisão do recurso venha a decidir. Portanto, vejam sempre isto. Sentença condenatória é título executivo, mesmo que não transitado em julgado, salvo se tiver efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo, o que é que passa? A sentença foi proferida, mas os efeitos suspendem-se.
Suspendem-se até o trânsito em julgado. Se não tiver efeito suspensivo, a sentença passa a ter efeitos a partir do momento em que foi exarada. Portanto, a partir do momento em que o juiz decidiu, tem efeitos aquela sentença. Tá? Pois é dependente destas modificações que possa vir a ter no recurso. Caso de efeito suspensivo. Diga? Caso de efeito suspensivo. Casos, por exemplo, no pagamento de quantia certa, não há assim... Dar exemplo de arrendamento. Sim, depois é mais quando está em causa a situação da habitação de morada de família, pronto, para o pagamento de quantia certa não há assim muitas situações, são estranhas. São situações mais sociais, mais imperativas, como é o caso de estar em jogo a validez ou não de um contrato de arrendamento urbano, em que está-se a pôr em jogo a habitação da pessoa, a habitação própria e permanente, e portanto aí a sentença só tem efeitos a partir do momento do trânsito em julgado, certo? Por isso é que eu dei esse exemplo, porque é o exemplo mais paradigmático que há, da sentença em que é declarada a nulidade ou declarada a extinção do contrato de arrendamento, mas aquele imóvel, a habitação própria permanente, e a decisão é passível do recurso e não se vai estar a despejar as pessoas até que não haja uma decisão definitiva. Portanto, está-se a colocar questões sociais em risco e constitucionalmente protegidas em risco. E, portanto, daí ter efeito suspensivo. Diga. Está a ver onde? Número 4? Exatamente. Portanto, exatamente. Vejam que vai nessa sequência. Certo? Mais, estejam a lembrar-se. Requerimento executivo, sei que viram também, certo? Portanto, requerimento executivo, vejam sempre que tem que seguir modelo próprio, não... por acaso estava a falar com os colegas do presencial do outro dia. Eu posso fazer um requerimento executivo do meu punho e letra, portanto, feito por mim. Um dia no escritório e digo, vou fazer um requerimento executivo por mim, como uma petição inicial. Posso fazer isto ou não? Ou tem que seguir um modelo próprio aprovado? Tem que seguir um modelo próprio. Um dos motivos de recusa do requerimento executivo é precisamente não estar conforme o modelo aprovado. Portanto, tem que ser em modelo aprovado. Tem que ter os requisitos do artigo 724 e de identificar as partes. Pronto, depois tem alguns elementos eventuais, outros obrigatórios. A designação do agente de execução é eventual, portanto não é obrigatório, não indicação não determina a recusa nem qualquer imperfeição. Expor os factos se os mesmos não constarem do título executivo, portanto, caso, por exemplo, dos títulos de crédito e dos meros quirógrafos, o que é obrigatório colocar no requerimento executivo? Neste caso, a relação subjacente que justifica aquela execução. Portanto, indicar a história que está subjacente à emissão daquele título de crédito. O mesmo passa quando o título executivo não indica as razões de facto que fundamentam o pedido e, portanto, tem que se alegar no próprio requerimento executivo. Formular o pedido, indicar o tipo de ação executiva que se requer ao Tribunal, portanto, indicar se é pagamento de quantia certa, entrega de coisa certa ou prestação de facto, liquidar a obrigação caso não esteja liquidada, ou caso não dependa de simples cálculo aritmético, portanto, requerer a dispensa da citação prévia, caso se requeira esta liquidação, esta dispensa, desculpem, nos termos do artigo 727. E agora, o que é que tem que juntar com o requerimento executivo? A taxa de justiça, mais o quê? A procuração forense. Portanto, são dois documentos que são obrigatórios juntar, sob pena de, em alguns casos, mandar ser aperfeiçoado o requerimento executivo. Certo? E algum deles, no caso da taxa de justiça, determina a mesma recusa. Procuração, sim. Vejam bem a questão das formas de processo, forma ordinária e forma sumária. Portanto, o artigo 550, que é importantíssimo, o artigo 550 diz-nos quando é que a ação segue a forma ordinária
E quando é que segue a forma sumária? Portanto, forma ordinária, segue em todas as situações previstas no artigo 550, número 3, e fora das situações que não se enquadrem no artigo 550, número 2. Por exemplo, título extrajudicial não garantido por hipoteca ou penhor com o valor de 15.000 euros. É ordinário. Porquê? Porque não conseguimos enquadrar na linha D do número 2 do 550. Portanto, vamos para a forma ordinária. Se vamos para a forma ordinária, o que é que passa com a penhora? Feita antes ou depois? Depois. Portanto, cita-se primeiro e penhora-se só depois. Sentença condenatória. Ordinário ou sumário? Em função do valor. Não, sentença condenatória. Jorge. Sentença condenatória. Vejam lá o 550, número 2, a linha A. O que é que diz? 550, número 2, a linha A. Emprega-se o processo sumário nas execuções baseadas em decisão arbitral ou judicial, nos casos em que esta não deva ser executada no próprio processo. Portanto, nestas situações, independentemente do valor, podemos ter uma sentença de 900 euros, como podemos ter uma sentença de 1.000 euros, a execução segue sempre a forma sumária. Porquê? Porque qual é que é o título que tem mais segurança no ordenamento jurídico português? A sentença condenatória. Título que foi formado pelo tribunal, pelo juiz, passou pelo crivo do juiz. E, portanto, é o título que tem mais segurança no ordenamento jurídico. Daí, e depois temos a situação da injunção ser, um dos efeitos da injunção é ser equiparada à sentença com o 550, número 2, a linha B. Porque vejam lá o 550, número 2, a linha B. Essa é uma das questões que se coloca da inconstitucionalidade destas normas e que foi um dos efeitos que fez que o 857 do CPC fosse declarado inconstitucional. Foi um dos fundamentos. Daqui está-se mesmo a dar a entender que os efeitos da injunção são equiparados ao da sentença, porque vejam, baseia-se, emprega-se o processo sumário, a linha B, em requerimento de injunção ao qual tenha sido posta a forma executória, independentemente do valor também. Diga, Jorge. No caso das sentenças, corre no próprio processo de execução, é necessário o autor promover o processo executivo ou corre? Não, tem que ser, à luz do princípio do dispositivo, que move aqui o processo civil, tem que ser sempre. O que é que significa em concreto que corre no próprio processo? Corre no próprio processo, que vai ser executado no próprio processo, é uma espécie de continuação. Mas tem que requerer isso? Sim. Tem que. É uma espécie, uma ficção de continuação, Jorge, mas tem que ser impulsionado. No outro tribunal? Eventual? Pode ser no outro tribunal, pode. Sim. Até estávamos a ver, antes do Jorge chegar, o caso de Évora e de Montemor. Secção de especialidade de Montemor. Mas e se a sentença for feita no Tribunal de Évora? For decidida no Tribunal de Évora? Mete-se em Évora e o Tribunal de Évora o que é que faz? Manda para Montemor. Mas o requerimento é dirigido para Montemor? Não, o requerimento não é dirigido ao Tribunal de Évora. É só dizer. Pronto, não se diz isso porque aquilo tem modelo aprovado, mas é. Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz, em face do incumprimento do réu, vem-se requerer a execução da sentença no processo tal, identifica-se a coisa, o processo, com o código que tem, e pronto, aquilo vai buscar tudo à sentença condenatória, que foi decidido naquele tribunal, e o que é que o Tribunal de Évora faz? Muito bem, remete-se os autos para o Tribunal de Montemor Novo, é o único que faz. O Tribunal de Évora só tem um papel, receber o requerimento, a dizer, à luz do princípio dispositivo, impulsiona-se a ação executiva. E depois, o Tribunal de Évora, como é materialmente incompetente, porque não é o Tribunal em razão da matéria para tramitar processos executivos, o que é que vai dizer? O Tribunal de Montemor Então o requerimento tramita. é dirigido ao tribunal que proferiu a sentença. No caso penal também. No caso penal já temos outra situação do Tribunal de Execução de Penas. Aí já temos o Tribunal de Execução de Penas. Imaginemos que era uma indenização de responsabilidade civil. Sim, em que é acumulado. Portanto, temos o princípio da adesão. Ao tribunal que isso, e esse tribunal é que tramita para... Exatamente. O Jorge está a falar... Nós dirigimos ao outro tribunal qualquer título executivo. Exatamente. O
caso em que, quando é que nos dirigimos ao Tribunal de Secção Especializada? Quando temos um título executivo que não é uma sentença condenatória. Aí é que nos dirigimos a esse tribunal, diretamente. No caso da sentença condenatória, temos que nos dirigir em primeira instância, logo no início, ao tribunal onde se encontra a sentença, que é onde foi decidida. Depois disso é que já nos dirigimos ao Tribunal da Secção Especializada, porque depois disso é que o Tribunal de Secção Especializada vai ser o competente para tramitar depois disso. Aqui a intervenção do Tribunal de Évora é só para dizer, impulsione-se os autos. Portanto, à luz do princípio do dispositivo, o autor, o requerente, é que tem que impulsionar o processo. E aqui é o que nós vamos fazer. Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz, apesar de no requerimento executivo não ser dirigido já a ninguém, se forem ver o requerimento executivo não tem lá o destinatário, tem só o tribunal em que em que vai dar entrada ao processo. Vem-se dizer, excelentíssimo Tribunal de Évora, virtude do réu não ter cumprido a obrigação, promove-se ou requer-se que seja executada a apresentação, o presente título. E o Tribunal de Évora recebe... Sim, exatamente. Com aquele formulário, Jorge, adaptado. Temos um modelo próprio, aí vocês vão ver isso em solicitaria de execução, para quem tiver. Temos um modelo próprio que é o modelo de requerimento de execução condenatória, que é exatamente igual. Pronto, exatamente não. É 95% igual. O que é que muda? Está adaptado para a sentença condenatória. Tem indicação do processo onde decorreu, tem um número para indicar o número do processo em que foi identificado aquele processo declarativo. É assim as grandes diferenças que tem, mas o modelo é quase idêntico, e a portaria que a aprovou foi a mesma, a 282. Diga, Jorge. Tive a oportunidade de consultar o processo penal já no antigo, em que o arguido, o condenado, foi condenado para uma indenização. Sim. Não liquidou essa indenização. O advogado dirigiu-se ao juiz, mas em forma de queixinho, quer dizer, comunicou ao juiz que ele não tinha pago. que não tinha pago. Pronto, e o juiz? O juiz o que fez foi multar. Pois. Multou o advogado, Perfeitamente. dizendo especificamente Perfeitamente. que o advogado deveria conhecer que existe um tribunal. Tem um meio processual idóneo para isso. Se forem ver o artigo 2º do CPC, o que é que diz? Basicamente, a cada direito corresponde uma ação. E a ação para fazer valer o direito ao pagamento coercivo não é, neste caso, o requerimento dirigido ao juiz. A fazer, neste caso, como já está a dizer, queixas. Não é? Porque o meio processual para obter a cobrança coerciva em caso de incumprimento é a execução. Processo executivo. Se ele não pagou, processo executivo. Sim, esse tribunal, Jorge. Sim, exatamente. Isso passa muito com os casos dos processos do hospital. Em que o hospital vem a fazer-se como interveniente para requerer uma indemnização civil, portanto, um atropelamento, em que a pessoa está hospitalizada uns quantos dias e não é pago as despesas hospitalares. O réu, neste caso, é condenado pelo atropelamento e também é condenado no pagamento das despesas que advierem desse atropelamento, nomeadamente as despesas hospitalares. O que é que passa? O hospital normalmente vem sempre fazer-se interveniente no processo e pedir uma indemnização civil, juntamente com o processo penal. Chama-se isso o princípio da adesão. No processo penal pode ser requerida uma indemnização civil. E, portanto, atendendo aos factos, até às vezes até é mais fácil no processo penal. Porquê? Porque é o próprio Ministério Público que promove as diligências de prova e, portanto, recolhe os meios de prova, e aí a parte só tem quem faça, ou que o requerimento, ou que o Ministério Público recolher de prova e produzir de prova, depois a fundamentar o seu pedido, pode, nesse processo penal, pedir a indemnização pelos encargos causados por aquele ilícito. E normalmente nesses processos em que há atropelamentos ou em que o autor fica hospitalizado, o tribunal vem sempre pedir uma indemnização. E normalmente não é raro de se ver execuções em que o tribunal, num processo penal, em que há o chamado princípio da adesão, vem depois fazer a cobrança coerciva daquela obrigação, que não foi paga pelo
pelo arguido, neste caso arguido, desculpa. A seguradora. Depende, sim, nestes casos à seguradora, até um montante X à seguradora, sim, exatamente, à seguradora ou então ao fundo, lembrem sempre que o fundo automóvel também, naqueles casos especiais também é chamado. Vejam bem a situação do 550, número 2, a linha C. Portanto, eu tenho um contrato mútuo com hipoteca de 500 mil euros. Qual é que é a forma do processo? Sumário. Porquê? Um contrato mútuo com hipoteca de 500 mil euros. Portanto, o banco emprestou 500 mil euros, emprestou-me a mim 500 mil euros e dei como garantia um bem imóvel. Foi o que eu comprei e foi para o que eu pedi o crédito. A forma do processo é o quê? É a sumária. Porquê? Apesar do valor, o que é que a obrigação está? Está garantida por uma hipoteca. Portanto, em função dessa garantia da hipoteca, a ação é sempre sumária. Portanto, diga? Sim, o patrocínio é para advogado, sim. É sempre. Nessa situação, sim. Jorge, nessa situação, o patrocínio é de advogado. Sim. E mesmo que não haja incidentes de natureza declarativa, é para o advogado. É para o advogado. Certo? Então, no sumário, primeiro, pior primeiro e depois a notificação, não é? Na sumária. Cita. Cita, pronto, notifica, está bem numa circunstância, mas quando é que se notifica, quando é que a notificação é feita logo no início da ação executiva? Pronto, isto é só uma curiosidade, não é para ninguém saber. Quando a ação executiva tiver por base uma sentença condenatória. Porquê? Porque se pressupõe que a citação já ocorreu quando? Na ação declarativa. E, portanto, considera-se notificação. Pronto, por isso é bom, é só uma curiosidade, O que é que o legislador pressupõe? Que a citação já ocorreu no processo declarativo, portanto, só é citado uma vez, só é citado para vir responder ou para ser chamado ao processo. Portanto, a notificação que é feita, a citação que é feita, entre aspas, no processo executivo, em que o título seja uma sentença condenatória, já não é uma verdadeira citação. Porquê? Porque ele já tinha conhecimento, não tinha conhecimento da executiva, mas sabia que aquele título existia, em virtude da declarativa. Portanto, é só uma parte. Isto, se quiserem ver, está no artigo 626, nesta parte que eu estou a dizer, mas só uma curiosidade. Pronto, é relevante porque, por exemplo, os efeitos da oposição são diferentes, neste caso, e a questão das dilações dos prazos também é diferente, mas pronto, isso é outra questão. Mais que se estejam a lembrar. Viram aquela parte da dispensa da citação prévia, certo? Em que o exequente pode requerer a dispensa da citação prévia na ação ordinária, certo? Sim. Portanto, exatamente, quando há perigo de o executado dissipar o património, pode o exequente, à semelhança do que ocorre com as providências cautelares, vir fazer o quê? Vir requerer ao juiz que, em virtude da perigosidade e da demora, possa o executado dissipar o património e, portanto, nessas situações, começa para o no caso não se verificar aquilo que ele vai sempre passar pelo crivo do juiz. Quem é que decide essa situação? O juiz. Portanto, o juiz pode ser condenado em custas. Pode ser condenado. Se não se justificar, o juiz pode... Sim. Se isso implicar danos para o réu, assim... Pronto, sim. Mas aí, pronto, pode-se ver as circunstâncias, pode-se ver. Mas a regra é que o juiz é que tem a última palavra. O juiz é livre, atendendo porque tem que se provar, tem que se dar prova disso, tem que decidir se dispensa ou se não dispensa. Todos estes processos vão ao juiz, não é? Sim, o ordinário sim. O ordinário vai, todos. O sumário vai à secretaria, vai até o agente de execução. A secretaria às vezes nem o abre. Mas o juiz pode, o agente, tendo dúvidas, pode... Sim. Vamos a essa parte agora. Portanto, na forma sumária, quem é que recebe o processo?
é o agente de execução. O sumário é o agente de execução. Recebe o processo, se forem ver. Não, o código diz que é a secretaria. O código diz que é a secretaria que recebe e remete para o agente de execução. É o que o código diz. A prática, o que é que acontece? A secretaria nem abre o processo. Nem abre. É que nem abre o processo. O que é que faz? Chega um processo executivo, é autuado, é distribuído e o que é que passa? O agente de execução recebe. O tribunal às vezes nem o abre. Nem abre o processo. Que é o autor, é o agente de execução. Não. Isso é o tribunal. O tribunal autua e... Não abre e autor. Autua só porque a autuação é feita pelo sistema informático, automático. O que é que a pessoa chama a abrir? Ligar em cópia? O que é que eu chamo abrir? Chega lá, abrir em que circunstâncias, Jorge? A secretaria não vê os requisitos, nem vê nada. Não vê, não abre o processo, não diz. Nem a taxa de justiça? Nada, zero. Ainda há 4 dias, 5, vi um processo que não tinha taxa de justiça lá. Quando chegou, o que é que uma pessoa faz quando vê aquilo? Manda aperfeiçoar ou recusa? Uma pessoa pode recusar. O agente de execução tem legitimidade para recusar. Chega lá, falta taxa de justiça, recusa. Pode fazer isto. Por uma questão de economia processual, não faz. Notifica o exequente e diz: venha no prazo de 10 dias juntar o comprovativo da taxa de justiça sob pena de recusa do requerimento executivo e posterior extinção. E a secretaria recebe essa informação também? Sim. A secretaria pode consultar o processo. A secretaria pode consultar todos os autos processuais, pode. Agora, o código diz isso. O código diz: a secretaria recebe e remete para o agente de execução. Diz isto, muito bem. Mas agora, a verdade, o que é que passa? A secretaria autua, que é o sistema informático que autua, faz a autuação do processo, acho que são às 9, à 1 e às 4 da tarde, ou às 9 e às 4 da tarde, uma coisa assim, faz a autuação, indica o número do processo, aquilo vai já dirigido ao agente de execução, normalmente. Se não tiver dirigido ao agente de execução, aí sim o sistema informático, pronto, aleatoriamente, designa o agente de execução e depois remete para ele, mas a regra é que o exequente designa já o agente de execução e o que é que o sistema informático faz? A secretaria está designado agente de execução diretamente para ele e nem vê o que é que está lá dentro. E se for em papel? Se for em papel, sim. Aí sim, Jorge. Aí sim. Se for em papel, entregue em papel por uma pessoa sem mandatário. Sim. Não, se for por uma... Sim, aí sim, pronto, consulta, pronto, vê o processo e remete para o agente de execução. Aí sim. Sem informático, pronto, normalmente o que o tribunal faz é autua, recebe e envia. E não abre. Não vê qual é o título, não vê se estão os documentos e não vê se estão os elementos. No caso da ausência do comprovativo do ordenamento de justiça, é ao agente de execução que compete fazer a notificação? Sim. Não é à secretaria? Não, é o agente de execução, porque vejam lá, o 855, vejam bem, cabe ao agente de execução recusar o requerimento aplicando-se com as necessárias adaptações do preceituado no artigo 725, portanto a questão do notificar ou recusar o requerimento, recusar o requerimento executivo ou suscitar a intervenção do juiz do 726, portanto, cabe ao agente de execução. Isto é assim, normalmente o que é que se designa? Processo sumário, processo do agente de execução. Portanto, é o agente de execução que recebe, neste caso, vê tudo, vê os elementos do requerimento executivo, vê os elementos do título, vê se os documentos estão em conformidade e vê o título executivo. É o agente de execução que é dono do processo. Depois, o chamado processo ordinário é o processo do juiz, do tribunal. Porquê? Porque cabe à Secretaria, nos termos do 725, analisar o requerimento executivo e cabe ao juiz concluir o processo. Certo? Mas os dois têm coercibilidade, não é? Tem os dois, sim, exatamente. Sim, tem os dois, exatamente. O que diferencia é a forma do processo, Silvano. Depende da forma do processo. Agora, quando são processos sumários, que é a regra, o tribunal nem vê, diga-se de passagem. Chega lá, manda para o agente de execução e o agente de execução vê. E depois o agente de execução faz em conformidade com o que achar mais conveniente. Se achar que há motivo para recusa, ou para suscitar a intervenção do juiz, suscita a intervenção do juiz e pronto. Que às vezes, quando há dúvidas, é o melhor que o agente de execução faz. Suscitar a intervenção do juiz e o juiz, por última instância, diga. Ou então, se não achar que há nenhum motivo para recusa ou para mandar para despacho, pronto,
prossegue com a execução. Mais, o que é que viram assim mais? Tenham assim dúvidas? Oposição à execução, chegaram a ver? Não chegaram a ver? Não, para mim já não. Não, para mim não. Fica para o próximo semestre. Também viram, não viram isso? No PEPEX, pronto. PEPEX é uma coisa muito simples. É um procedimento, um procedimento extrajudicial que corre informaticamente. Portanto, se forem ver, nem há balcões próprios, não há entrega própria em nenhum sítio. O PEPEX é mesmo um procedimento informático e extrajudicial, em que, qual é que é a principal finalidade? Averiguar se o executado tem o quê? O executado, potencial executado, o requerido, se tem bens penhoráveis. Se tem bens penhoráveis, portanto, faz o relatório e indica-se ao requerente que tem bens penhoráveis. E, portanto, se tem bens penhoráveis, o que é que o requerente pode fazer? Convolve em ação executiva. Diz, muito bem, havendo bens, aquela ação executiva potencialmente é viável e, portanto, vai-se recuperar o crédito e, portanto, convolve-se em processo executivo para a penhora desses bens. Se não houver bens, o que é que o requerente pode fazer? O que é que pode desistir da ação, certo? É melhor antes de terminar os 6 meses, voltar a pedir. Sim. Pode fazer, acho que atenção, de 3 anos, até mais, são 3 anos. Pode requerer novas pesquisas. Mas o Suponho que eu faço, ou a gente faço uma pesquisa hoje e a melhor ainda não está registada e depois, entretanto, aparece esse registro. estamos a falar no PEPEX ou no processo executivo? Não, no PEPEX, por exemplo, assim, o senhor está a dizer que hoje vamos consultar, bem, não é? Sim. Suponhamos que há bens penhoráveis. Está limpo, o bem está limpo. Exatamente. Está limpo. Agora, hoje, às 9 da manhã, está assim, à 1 da tarde pode estar diferente, não é? Isso não conta. Não pode. Esse bem está melhor. Não se pode fazer nada. Aí não se pode fazer nada. Pode passar. Fosse mais cedo. Vale o princípio da prioridade do registro. Pode fazer uma segunda penhora, mas está É assustada. O bem pode ter 50 penhoras. A que vale não, valem todas. Mas a que determina a venda é a primeira. É o agente de execução que registrou a primeira que vai prosseguir com a venda. As outras penhoras são o quê? São sustadas e aquele exequente o que é que tem que fazer? Vir reclamar créditos ao processo da primeira penhora. Professor, eu tenho conhecimento de um processo em que o agente de execução que estava com o processo registrou penhora e o Estado sobrepôs-se à penhora e foi o Estado que fez a venda do bem. E aquele processo, o processo inicial do registro de primeira penhora, viu certo? Sim, pode passar. E acho que não passa poucas vezes. Não passa poucas vezes. O Estado veio depois, já deu o registro da penhora, mas o Estado é que executou, o Estado é que vendeu o bem. Pode passar, sim. Pode passar. Pode. Não pode acontecer. Pode. Uma execução por custas. Uma execução por custas. Quem é o credor? Nesse caso, pronto, tem privilégios creditórios, tem. Mas nada impede uma execução por custas, uma execução por multa, nada impede isso. Uma Câmara Municipal, pronto, já é um órgão autónomo, apesar de ser do Estado. Mas pronto, imaginem, o Ministério pode ou não executar uma dívida que tenha, um crédito, neste caso. Imaginem, o Ministério da Agricultura emprestou-me a mim para concorri a uns fundos comunitários para um projeto e emprestou-me 8.000 euros. Eu não cumpri os requisitos. Não pode o Ministério da Agricultura vir pedir a cobrança desses 8.000 euros? Se eu não cumpri a parte... Aquilo é um contrato que se faz entre o Estado, na pessoa do Ministério da Agricultura e eu. Eu tenho que cumprir uma série de requisitos do caderno de encargos que eles normalmente dão. Se eu não cumprir, eu estou a incumprir o contrato, certo? Eles não podem executar para reaver esses 8.000 euros? Podem. Mas se o bem já estiver penhorado. Se o bem já estiver penhorado, pronto, aí não tem prioridade. Aí, primeira penhora é a que vale. Aqui não foi esse o critério, mas tudo está a contar com ele. É? Numa segunda penhora foi o Estado? Exatamente.
Sei que as finanças pode fazer isso. As finanças têm... pronto, as finanças... É isso que eu estava a dizer, porque assim, o bem estava deteriorado por Sim. fornecedor. Está bem. Crédito por fornecedor. Sim. Aquilo que acontece, tinha registro, estava tudo feito. Sim. No entanto, o bem era uma aventura. Sim. E aquilo que acontece é que as finanças bem Registou posteriormente e foi ele que a vendeu. Sim. executou, Sim. portanto, vendeu o bem. O CPPT prevê... Um e o outro Sim. CPPT, do Código de Procedimento e Processo Tributário. Tributário. Sim, as finanças têm essa prerrogativa. Sim. Pior é que as finanças, quando notificaram da situação, aquilo que acontece é que eles nem tinham verificado que havia o registro dessa penhora. Pois, eles Nem acham. eram preocupados com isso. Não, eles não. Eles, quando penhoram, é para vender. Não. Isso é da parte da fiscalidade. Isso é execução fiscal. É parte da execução fiscal. Isso entra dentro dos domínios do direito fiscal. Diga? É. Sim, por acaso sim. A execução fiscal. Sim. Pronto, para a venda. Para a cobrança, para reaver já não. Aí já teremos que ir pelos privilégios. Aí já temos que ir pelas normas substantivas. Foi para a execução para promover a venda. Depois, em sede de graduação de créditos, já é diferente. Aí já o Estado, a Fazenda Pública, como representante das finanças, tem que vir reclamar, neste caso, já tem penhora, o seu crédito vai ser graduado em conformidade com os demais créditos. Neste caso, tem privilégio creditório. Portanto, à partida vai reaver o dinheiro com alguma facilidade. Mas os outros credores também têm créditos que vão reclamar nesse processo e até podem ser pagos com primazia. No caso dos créditos laborais, é um privilégio creditório que até está normalmente graduado bem acima. Portanto, isso depois depende das circunstâncias. Uma sentença estrangeira não executava os próprios autos. Não. Portanto, essa já não se aplica o que falámos sobre. Não, essa já não. Essa, por exemplo, ia para o Tribunal de Montemor, diretamente. Essa ia diretamente para lá. Só ver bens, o processo é encerrado. Extingue-se e depois o exequente pode, a qualquer momento, reabrir o processo. Se ele, por exemplo, ganhar o Euromilhões no passado. Pronto, se ganhar o Euromilhões, um exemplo. Ou ganhar uma raspadinha. Imagina que ganha 10 mil euros numa raspadinha. Pode o exequente a todo o tempo requerer a renovação da instância. E pronto, e vai penhorar a conta bancária. Mas também tem prazo, não é? Tem, claro. E sim, o código não prevê prazos, mas tudo tem um prazo processual, Silvana. Sobre a situação, em relação à penhora dos créditos bancários, normalmente a penhora dos créditos bancários acontece com o saldo que há na conta, mesmo que esse valor seja superior ao valor da execução do processo. Depende do agente de execução, quando dá a ordem de penhora, indica lá um valor. Indica o valor. Isto eu estou a falar por conhecimento. E a situação passa, portanto, o agente mandou aliás, todas as contas foram penhoradas. Sim. E o valor que estava nas contas era um valor muito superior ao valor... Quando se penhora, a penhora engloba o quê? Engloba a quantia sequenda, os custos processuais e os juros previsíveis. Portanto, o valor pode ser superior à quantia sequenda, a penhora pode ter sido feita com valor, provavelmente teria incluído as custas com o processo e os juros. Pronto. O professor falou em casos, o senhor falou em casos que os bancos cometem os erros e bloqueiam a conta em vez de ser... Na totalidade. Sim, é um erro bancário. Há até outro erro que há, não só este, esse é um dos erros, em que há com entidades bancárias que, em vez de penhorarem aquele montante de, imaginemos, 10 mil, penhoram 100 mil. Bloqueiam 100 mil. Bloqueiam. Uma pessoa vai lá fazer um levantamento de um cheque, não dá, aquilo está bloqueado. Em vez de estar cativo, porque o que é que o legislador prevê? Cativar um montante requerido pelo agente de execução. Todo o resto é livre. O executado podia chegar lá e dizer: eu quero levantar isto. E deixava isto. Isto era.
cativam tudo, sim. Tem que fazer a oposição. Tem que fazer, nesse caso sim. O executado. Nesse caso sim. Agora até há o problema que a ordem dos solicitadores e agentes de execução não acha conveniente que se faça o quê? A transferência deste valor para o agente de execução até que não haja oposição e decisão da oposição. Portanto, isto fica bloqueado 6 e 7 meses. 20 dias, não é? Mais. Porque a ordem, o prazo da oposição é 20 dias. Mas a ordem o que é que considera? Considera que não é conveniente o agente de execução fazer a desmobilização do dinheiro penhorado. Portanto, transferir o dinheiro da conta que está penhorado para o agente de execução, para a conta do agente de execução. Porque não vai ser que depois haja a oposição seja procedente, os juros sejam contabilizados até à data da transferência e, portanto, para ser mais fácil a liquidação da conta, considera que a desmobilização só deve ser feita quando, decorridos os 20 dias, não houver oposição, ou havendo oposição, for esta julgada improcedente. Ou seja, daqui a 6 ou 7 meses, pelo menos. Ou seja, está a conta bloqueada e a pessoa não consegue movimentar aquilo. E o problema, o que é que passa? Segundo problema, a pessoa tem 4 contas em 4 bancos. Mas estão as 4. As 4 são bloqueadas. As 4, em vez de ser uma, são as 4. Por isso é que estava a dizer que o valor é sempre superior, porque quanto mais contas bancárias houver, mais eles melhoram. Sim. Cheguei a ver uma vez em que estavam, salvo erro, 7 ou 8 contas bancárias iguais penhoradas. Pronto, o que é que se fez? Levanta-se as outras, deixa-se uma e pronto. Mas isso passa muitas vezes. Há entidades bancárias que bloqueiam tudo. Em vez de deixarem o remanescente e deixam os 10 e deixam o remanescente livre, não, bloqueiam tudo. E... Eu acho que eles chegam e dizem assim, recebemos a ordem, e acabou. Mas não é assim. O 780 não diz isso. Diz que bloqueia-se o montante indicado, não a totalidade da conta bancária. É o que diz o 780. Mais que se esteja a lembrar. Fins da ação executiva, lembrem-se bem, entrega a coisa certa, prestação de facto e pagamento de quantia certa. Não sei se tinha repetido esta, acho que sim, mas pronto, são os 3. Os requisitos, portanto, vimos isso logo no início, Jorge, portanto, as pessoas da ação executiva, os gerais, que é a legitimidade, a patrocínio, competência do tribunal, portanto, esses pressupostos todos da ação executiva, que são normais em qualquer ação civil, tanto declarativa como executiva. E depois temos os específicos da ação executiva, formais, que é o bilhete da ação executiva, título executivo, e os materiais, portanto, certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, certo? Vejam bem a questão dos títulos executivos, é muito importante ver os títulos executivos, sentenças condenatórias, quando é que são e quando é que não são título executivo, a questão do trânsito em julgado é muito importante. Vejam bem os documentos autênticos e autenticados, vejam bem a questão dos documentos exarados antes de 2013, portanto, documentos simples em que são reconhecidas obrigações ou são reconhecidas dívidas e que são documentos simples, portanto, não têm qualquer formalidade, não têm nem autenticação, nem reconhecimento de assinatura, nem são documentos autênticos, portanto, não têm qualquer formalidade legal, são apenas escritos. São ou não títulos executivos, antes de 2013. Portanto, eu fiz com o Silvano um documento em 2011 em que ele disse ao Silvano que devia 10.000 euros. O Silvano pode executar esse documento de 2011? Pode. Porquê? Lembrem-se bem que há aquele acórdão do Tribunal Constitucional que declarou o artigo 6º, número 3 da Lei 41/2013, que foi a lei que aprovou o Código de Processo Civil, declarou-a inconstitucional e, portanto, no sentido que limitava os títulos executivos, mesmo exarados na vigência do Código antigo, não lhe permitindo ser execuíveis à luz do novo Código. Portanto, os títulos executivos que tinham sido exarados com as formalidades do CPC antigo não podiam ser executados no novo Código de Processo Civil. Portanto, foi declarado este entendimento inconstitucional, por violação do princípio da segurança e da confiança jurídica. Portanto, títulos executivos exarados antes de 2013, mesmo que não sejam autênticos ou autenticados, podem servir de base à ação executiva, porque, à luz do artigo 46, número 1, a linha C, do CPC anterior, constituíam título executivo e, portanto, podiam ser dado de base à ação executiva.
Os títulos de crédito, vejam também aquela questão dos quirógrafos e vejam também a questão que quando a ação executiva tiver por base um título de crédito ao quirógrafo, tem que ser enviado à Secretaria do Tribunal o original do título. Portanto, E quando no requerimento não é indicado o nome do cônjuge? Isso não é sanável. estamos a falar de que tipo de execução, Jorge? Estamos a falar de uma execução em que o título é movido, no título figuram os dois ou não? Marido e mulher, ou marido e marido, não? Figuram os dois cônjuges no requerimento, no título executivo ou não? Não, então, se não figura, não pode executar o nome não pode executar o cônjuge. Não. Não. Pode ser comum, mas uma coisa é executar uma pessoa que não figura no título como devedora. Imagine, eu tenho um documento particular, autenticado, só movido contra mim, ou em que só eu sou devedor. Será que a minha esposa pode também ser executada nesse processo? Então, o contrato, imagina o contrato que a pessoa fez, já depois de estarem casados em nenhum bem. O processo é movido contra si. Sim. Está a falar da comunicabilidade da dívida, Jorge. Sim. Aí é questão diferente. O que é que se pode? Não se pode executar o cônjuge, não se pode executar logo no requerimento executivo. O que é que se tem que requerer no requerimento? Sim, tem que se identificar, sim. O que é que se tem que fazer no requerimento executivo? Não é executar, é requerer a comunicabilidade da dívida, o incidente de comunicabilidade da dívida do 741. Portanto, quando a dívida for comum, ou pela sua natureza puder ser comum, nos termos do artigo 1691 do Código Civil, pode o requerente, o exequente, no próprio requerimento executivo, em momento posterior, requerer que o outro cônjuge também seja chamado ao processo para vir ser executado. Portanto, há uma ampliação do polo subjetivo da relação jurídico-processual. Portanto, a relação jurídico-processual tinha-se iniciado entre o exequente 1691 do Código Civil. do Código Civil, sim, exatamente. Tinha... O motivo de repulsa, não é? Pelo menos no BPEX tinha essa ideia de, se não se indicasse o NIF do nome. Sim. Ou o regime até de casamento, parece. Não. Nem determina, se for ver, nem determina. No 724 nem determina a recusa. Não, no PEPEX também não. Não me estou a lembrar, não. O NIF, sim. O NIF e a conta bancária, por exemplo, sim. E o nome... Não, do cônjuge não, da parte. Do cônjuge não. Do cônjuge não é obrigatório. Não é obrigatório saber isto. Pronto, isso é mais para outras questões mais registais, que se tem que saber. Por exemplo, o Alberto aqui sabe melhor isto que eu. Quando se vai registar uma penhora, tem que se indicar, quando é exequente ou executado, tem que se identificar o cônjuge, o regime de casamento, no requerimento de registro. Portanto, isso é mais para outra questão. São mais para as questões depois registais, mas no requerimento executivo nada obriga a que seja indicado o nome do cônjuge. Vejam lá o 724, se quiserem. Ver se conseguem encontrar algum motivo de recusa. Vejam lá. Sim, mas se o professor quer executar os bens também do cônjuge, tem que indicar Sim. o regime, não é? Sim. Se requer requerer o incidente de comunicabilidade da dívida, tem que identificar o cônjuge. Sim. Depois o cônjuge Sim. pode vir a fazer embarque de terceiros e... Claro, pode fazer em baixo de terceiro e se requer o incidente, nem vai ser em baixo de terceiro, vai ser mesmo depois a oposição ao incidente e depois posterior a oposição à penhora. Porque o que é que se quer? No incidente quer-se ter, inicialmente insisto, exequente e executado. O que é que se pretende? Que aqui passa a estar um outro executado. E porquê é que não se faz logo ao início? Porque o título executivo não prevê o segundo executado. Tem que se fazer uma alteração ao título, daí ser uma das alterações à legitimidade passiva indicada no artigo 54, tem que se requerer ao Tribunal uma alteração do título para vir ser chamado o cônjuge do executado. Portanto, dizer que a dívida que está aqui é comum, em virtude de ser em benefício de ambos os cônjuges,
tem sido na constância do casamento e, portanto, é da responsabilidade dos dois e, portanto, deve ser comunicada aos dois. A execução deve ser movida contra os dois. E é isto que vai ser feito na ação executiva. E tem que se indicar o regime de casamento, claramente, tem que se indicar. Tem que se indicar o nome do cônjuge e o NIF, porque é necessária a identificação do cônjuge, porque o quê? O cônjuge vai ser citado. Vai ser citado para fazer o quê? Dizer se aceita ou não a comunicabilidade da dívida. Passa-se o mesmo com a herança? Se tem que identificar os herdeiros todos e Sim, sim, exatamente, Alberto. Se for a execução movida contra os herdeiros do primitivo devedor, tem que se identificar todos os... Com a habilitação, exatamente. Tem que se indicar todos os herdeiros. É preciso entregar a certidão do regime de casamento. Aqui? Sim. Para saber se comunica ou não. Pode entregar o assento, a certidão do assento, do casamento, sim. Sim, perfeitamente, sim. Quanto mais meios de prova faculte, melhor. Melhor. O que é que passa, Alberto? Se não executar algum dos herdeiros, há ilegitimidade. Porque isto é litis consórcio necessário. E ao ser necessário tem que ser chamados todos os herdeiros. Falta de um determina a ilegitimidade do polo subjetivo e a execução cai abaixo. Portanto, basta faltar basta um, para a execução cair. Basta um, porque é litis consórcio necessário aqui e aqui. Aqui, pronto, aqui tem aquela especificidade do artigo 2089 do cabeça de casal poder, nas situações excepcionais, requerer a cobrança. É uma situação excepcional. Mas a regra é que é litis consórcio necessário e, portanto, a falta de um determina... Também pode haver publicação de exequentes. Como? Não percebi agora. Pode, depende. Se tiver o título, tem que ter um título. Jorge. Na ação declarativa pode haver essa publicação. Pode. Se tiver no título, sim. Tem que ter no título. E tem que o objeto ser o mesmo. Portanto, tem que estar tudo igual. Certo? Dúvidas? Mais? Se estejam a lembrar. Não se estão a lembrar assim mais nada? Chegaram a dar a comunicabilidade da dívida? Essa questão? Não chegaram a ver? Do 741, 42... Ficaram mais por... Okay. Vejam lá, mais coisas que estejam a lembrar. Sim, que viram. Posse dos ordenados. Isso é outra questão, Silvio, mas depois isso... Vamos na nossa aula de definições, vemos essa questão dos salários. Sim. Vejam lá, mais alguma coisa? Não sei, se não se tiverem a lembrar mais nada assim. Já vimos os pressupostos, vimos a ação executiva, portanto o artigo 10º, número 5, vimos o 550, o 546, por causa dos tipos de ação executiva, o 626 para a execução de sentença condenatória, o 703 e o 550 são os mais importantes, portanto, e o 703. Tipos de processos, formas de processo. Formas de processo e os títulos executivos são os mais importantes. 704, importantíssimo, sentença condenatória. 705, também é importante o caso das decisões arbitrais e dos despachos homologatórios de obrigações, caso das multas, condenações em multas, caso de acordos homologatórios, portanto... Os honorários do agente de execução não cabe aí, Jorge. Onde é que cabe os honorários? Onde é que está previsto que os honorários do agente de execução são? São custas. Portanto, quando são graduados, são custas. Portanto, são graduados com privilégio. É um privilégio. Agora, eu tenho uma nota de honorários do agente de execução. Posso executar? Ou não? Sim, é título executivo. Onde é que está isso indicado? Está no código. Está no código. Primeiro e seguintes. É? Não, eu dizia 703, Jorge. 703 e seguintes. É mais perto. Eu tenho que isso pode dizer artigo primeiro. Pode. Está correto. Onde é que está? A nota de honorários. Vejam lá o 721, número 5. Vejam lá.
A nota discriminativa de honorários e despesas do agente de execução, da qual não se tenha reclamado, acompanhada da sua notificação pelo agente de execução interveniente processual perante o qual se pretende reclamar o pagamento, constitui título executivo. Portanto, é título executivo por força do 721 e de que a linha do 703? A, B, C ou D? Não? Não. Isso sim, Jorge. Será B, Silvana? É um documento autêntico? Será? Será que é um título de crédito? O que é um título de crédito? Será um documento autêntico? Não. Pronto, já disseram B, já disseram C que não é. Será a D? Quem é que diz que a nota de honorários é título executivo? É o CPC? B? Exarados por profissionais e constituem uma obrigação. Mas não é. Não é? É um documento autêntico? Não é. Isto são documentos notariais. A linha B que normalmente refere-se a documentos notariais. Documentos autênticos exarados por notário ou documentos autenticados por notário ou por entidades com competência para tal e que importem constituição de dívida. É o D. É o D. É o D. Os documentos que por disposição especial. Isto tem que dizer para outro artigo. E remete para o 721, número 5. 721, número 5. Então, por disposição especial, portanto, isto é chamada válvula de escape, acho que era o professor João que chamava caldeireiro, pronto. Isto aqui cabe tudo. No 703, número 1, a linha D, cabe tudo. Cabe tudo que o legislador não quis elencar, taxativamente, pôs para aqui, como uma norma remissiva, aqui cabe tudo. Portanto, o 720 e o 703, número 1, a linha C, remete para outras legislações avulsas a formação de títulos executivos, que, por força dessa legislação, sejam ou tenham força executiva. É o caso da nota de honorários, que é outra lei, neste caso é a mesma lei que indica quais são os títulos executivos, que diz que a nota de honorários é título executivo. Outro, o contrato de arrendamento urbano, é o NRAU que diz que o contrato de arrendamento urbano é título executivo. A ata do condomínio é a lei da propriedade horizontal que diz que a ata do condomínio é título executivo. O contrato de concessão de crédito à Caixa Geral de Depósitos é uma lei, salvo erro, de 91, que diz que esses documentos são título executivo. Outro exemplo, a certidão de dívidas de cotas em atraso da ordem, também é o estatuto que diz que constitui título executivo, sim? Não, é depois. Vocês já têm notariado. Têm notariado. Já são as 11h30. É? É? Eu acho que ele já está noutra sala. Pronto, estávamos na certidão de dívidas das cotas. Mais que me estejam a lembrar, as injunções. As injunções também é, com a fórmula executória, também é o regime jurídico de injunções que se encontra aprovado no Decreto-Lei 269/98, que diz, no artigo 14, que é título executivo o requerimento de injunção ao qual tenha sido aposta a fórmula executória. Portanto, este artigo, esta linha D, remete para outras legislações avulsas que determine que determinado documento tem força executiva. À linha B, estamos a falar mais de documentos notariais, onde tenham intervenção de natureza notarial, não puramente notarial, do notário, mas também de solicitadores, advogados, câmaras de comércio, portanto, que tenha... Por exemplo, então, aplica-se aí a questão dos contratos de mútuo. Contratos mútuos com hipoteca. Por DPA, Exatamente. Contratos mútuo com hipoteca, ou contrato mútuo em que seja celebrado por DPA ou escritura pública, cabe na linha B. mas o contrato mútuo não é preciso ir à ação declarativa. Não. Se for celebrado por escritura pública, Jorge. Não, por DPA. Para nós fazer. Por DPA, pronto. Tem ou não título executivo? Entra aí dentro do B. Entra. Não precisa ir à ação declarativa. Não precisa de prazo Prazo para... para a liquidação. Vê se eu percebi, Jorge. Pronto. Eu posso
fazer um contrato mútuo, mas não escrevo no contrato qual é a data de vencimento Não. do pagamento. O que é que há? O que é que falta aí? Falta um requisito da ação executiva. O que é? A dívida é o quê? Ou não é o quê? É exigível. Não é exigível, porque não há nem mora. Não há nem mora. Nem... E tem que ir à ação declarativa. Pronto, tinha que ir. Não precisava. Bastava com um documento com as formalidades legais a indicar que houve um incumprimento. Não, bastava isto. Bastava vir dizer no processo, no requerimento executivo, que o... Eu quero perguntar, a pessoa diz, falta um requisito. Então, eu, para ter esse crédito, tenho que ir pela via declarativa, não é? Porque o contrato é válido mesmo. Mas se não houver exigibilidade, Jorge, para que é que vai à sentença condenatória? É que na sentença condenatória, na ação declarativa... O contrato esquece de colocar a data de vencimento. Então, mas pode fazer uma interpelação, certo? Posso interpelar? Pode. E a partir daí, Pode ir pela sentença, pode ir pela ação declarativa, Jorge, pode. Nada o impede. O que é que vai passar? Vai pagar as custas. mas a interpelação não implica haver um prazo. A ver, sim. Se não havia prazo no contrato, Sim. 805, salvo erro. eu posso fazer um documento. Sim. Não precisa ser... Sim. E não diz, tem que me entregar daqui a 2 meses, 3 ou 4? Sim, perfeitamente. Vejam lá 805 do Código Civil. O devedor só fica constituído em mora quando? Depois de ter sido judicial, pronto, podia ir pela ação declarativa, o que é que passava? Pagava as custas, mesmo que fosse procedente. Ou extrajudicialmente, interpelado para cumprir. Portanto, não precisavam ir à ação declarativa, podem ir. Já não precisa ser interpelado. Com data não. Cabe no número 2, do 805. Constitui-se em mora independentemente da interpelação, os casos em que tiver sido prazo fixado. Pronto. Nessas situações, passado o prazo, a dívida é, neste caso, exigível. O senhor referiu aqui, certidão de dívidas da ordem, como assim, a ordem dos advogados, solicitadores? Sim. Em que diga, o associado X não me paga cotas desde janeiro e deve 55 euros. Essa certidão pode ser título executivo. A ordem não precisa ir ao tribunal para ter um título executivo. Com essa certidão, não vai ao agente de execução, pronto. É diferente porque aí há uma divergência doutrinal e jurisprudencial, que diz que as cotas são uma taxa. Você não conseguiu ter mais ou menos dívidas? Mas pronto, é só para vocês saberem que é título executivo, não precisa ir. O mesmo passa com, por exemplo, as certidões de dívida à Segurança Social ou às Finanças. Também cabe aí. Não são execuíveis pela execução civil, mas são título executivo. Essa situação do contrato mútuo, um contrato mútuo de 100 euros, é título executivo? De 100 euros. 100 euros. Emprestei ao Silvano 100 euros. Eu posso executar o Silvano? Eu emprestei ao Silvano 100 euros. Contrato mútuo, emprestei 100 euros. E disse-lhe, Silvano, para a semana tenho que me pagar, porque a mim faz falta o dinheiro. Por isso é 100 euros. Eu posso executar o Silvano? Não. Então e se for 3.000 euros? Emprestei ao Silvano 3.000 euros. Qual é a forma? E já é escrita. Se forem ver o Código Civil, é isso que vocês depois vão ter que dizer na oral. Pode ter emprestado oralmente. Não, aí já tem que ser escrito. Pronto, se tiver sido oral, há uma nulidade. Inobservância. Aí há aí mal feito da minha parte. Aí é nulidade mesmo, é inobservância da forma legal, 219. Aí é erro meu, crasso e muito mal feito. Mas pronto, a forma para os 3.000 euros é quê? É escrita. Documento particular. É título executivo? Antes de 2013. Exatamente. Exatamente. Se eu tivesse... É que eu não disse data. Eu não disse que tinha emprestado ontem os 3.000 euros ao Silvano. Eu posso ter emprestado em 2012. Sempre está em 2012 é título executivo ou não é? Sim. Já é. Porque é o quê? É um documento particular. Exatamente. É um documento simples em que se reconhece uma dívida e posso executar. Agora, posterior a 2013, já não é. Já não está autenticada. Mas se não tiver data, tem que ser interpelado. Exatamente. Exatamente. Se tiver datas, decidir que é antes de 2015, não é? Se não tiver data, tem que haver interpelação, Silvano.
Tem que ser interpelado, tem que dizer ao Silvano, Silvano, pague-me os 3.000 euros que me deve. Está a perceber? Porque não tem data no contrato mútuo que fiz consigo e não disse ao Silvano, Silvano, daqui a 3 meses tem que me pagar. Não disse isso. Por isso é que tem que haver uma interpelação ao Silvano. Tem que dizer ao Silvano, Silvano, tem 10 dias para me pagar. E aí a dívida já é exigível, depois dos 10 dias. Se o Silvano, dentro destes 10 dias, não me pagar, já a dívida é exigível, porque o Silvano já não cumpriu com uma data definida, certo? Se é mais essa data, conta como se fosse antes de 2011 ou 2011? Sim, conta igual. O que conta para a importância do título executivo é a data em que foi assinado, em que foi feito o título, não a data da notificação para a interpelação, Silvano. O que conta é a data em que eu assinei com o Silvano aquele documento. Não, com 10 dias para pagar. Se não pagar, aí já posso não ser suspenso. Exatamente, exatamente. Pronto, posterior... A questão da colega é Diga. há um contrato mútuo que é só um documento particular. Se for antes de 2013, vale com título executivo. Se for depois, não vale. Mas se for já com DPA após 2013, Vale. Por exemplo, um contrato... o DPA é exigível a qualquer valor, pode-se fazer com qualquer valor, mas é exigível Sim. 15.000 euros. 25, exatamente. Nada impede de um contrato de 100 euros fazer um DPA. Nada, até para dar fórmula executória. Nada impede. Agora, a obrigação de ser por DPA ou escritura pública só é a partir dos 25.000 euros. Aí é que é obrigatório assumir essa formalidade sob pena de nulidade, por inobservância. Agora, nada impede que... Na linha B. Diga. Nada impede. Se for inferior a 25.000 euros, nada impede qualquer pessoa de autenticar aquele contrato. Nada. Passa a ter fórmula executória, exatamente. Mas, se fizer por escritura, por documento escrito e assinado, o contrato é válido, perfeitamente válido. Agora, não tem fórmula executória, não pode executar aquilo. O que é que vai servir? Vai servir como documento probatório para, numa ação declarativa, provar quem prestou aquele dinheiro, para ter a sentença condenatória. É o único que vai servir, por mais nada. Certo? O testamento, vejam bem, é título. Diga? Sim, mas é ou não? Eu estou a perguntar-vos. Não. Estou a perguntar-vos, é título executivo ou não é? Não é? Então, é um documento autêntico ou autenticado? É autêntico. Tem isso o autor da herança não declarado ali. Eu devo ao Jorge 10.000 euros. Então, o Jorge não pode apanhar o testamento? Pode. Perfeitamente. Bem. Pronto, títulos de crédito. Quando falamos em títulos de crédito é só cheque, letra e livrança. Portanto, falamos destes 3 títulos de crédito. Portanto, tudo que não seja isto não entra dentro da linha C. Certo? É setembro de 2013, não é? Sim, 1 de setembro de 2013. 1 de setembro. Foi quando entrou em vigor o CPC. 1 de setembro. Todos os documentos exarados antes dessa altura são títulos. Depois, já não. Pronto, e não me estou assim a lembrar mais nada. Então, segunda-feira cá estaremos. Estejam lá. Mais nada? Se estejam a lembrar? Não? Pronto. Espero que tenha sido proveitoso.